Isso daqui é a sala de controle do reator, né? Esses são os dois operadores que estão no controle do reator. Essa é a mesa de controle e é por essa mesa de controle que eu controlo o reator, tá? Aquela luz é a luz do efeito Cherenkov. O que vocês estão monitorando? Por que vocês têm câmeras de área externa e interna? As câmeras isso daqui seria para segurança física, né? Então você tem um controle de quem está entrando ou saindo dentro do prédio do reator. Na realidade, isso não é imperativo para operar o reator. Tá. Imperativo para operar o reator é a mesa de controle do reator. Certo. Tá? Isso seria o cerne, o núcleo, a parte mais importante de um reator, seja ele de pesquisa, seja ele de potência. Exatamente. O que você está vendo aqui são 4 botões. Esses 4 botões, né, na realidade 8, um que sobe e outro que desce. Eu tenho 4 barras, 3 de segurança e uma de controle que eu insiro dentro do núcleo do reator. À medida que eu vou tirando essas barras, a produção de nêutrons vai crescendo. À medida que eu vou inserindo barras de controle, a gente chama, porque elas são feitas de um material absorvedor de nêutrons. Tá? Porque o que acontece no núcleo? O núcleo tem 25 elementos combustíveis, no caso o nosso núcleo, cada núcleo tem a sua particularidade, e dentro de um núcleo de um reator você tem a reação nuclear em cadeia, né? Reação de fissão em cadeia. Qual que é a lógica da reação de fissão? O nêutron bate no núcleo de urânio 235, ele se fissiona, quebra em 2 pedaços, daí saem 2 nêutrons, esses 2 nêutrons por sua vez vão bater em outros 2 núcleos que vão emitir 4 nêutrons, então eu tenho a reação em cadeia. 1, 2, 4, 8, 16, exponencialmente. E essas barras servem para quê? Para controlar essa quantidade de nêutrons. Como elas são absorvedoras de nêutrons, à medida que eu insiro, eu diminuo a população de nêutrons. À medida que eu levanto essas 2 barras, eu aumento a população de nêutrons. A lógica do reator funciona da seguinte maneira, né? A gente diz que o reator ele está crítico a 4,5 megawatts. 4,5 megawatts é a quantidade de calor que o núcleo libera. O fato dele estar crítico é que a população de nêutrons não varia durante o tempo, né? Então eu tenho sempre a mesma população de nêutron constante, e essa reação de fissão ela emite um calor. O calor que o nosso reator é licenciado para liberar é 5 megawatts. A gente libera um pouquinho menos, 4,5, para operar dentro da segurança. Isso é um detetor Geiger, ele está medindo a contaminação. A ideia do detetor Geiger é o seguinte, ele tem que apitar. Porque se ele não apitar, ele não está medindo radiação nenhuma. Como a radiação é estatística, alguma coisa... E a gente tem uma radiação natural. Exatamente. Ele é extremamente sensível, por isso que ele apita. Essa água ela tem 3 funções. A primeira é refrigerar, porque a reação nuclear libera calor. Então você colocando na água, você refrigera. A segunda é blindar. E por que blinda? Porque para eu colocar os materiais para irradiar, eu preciso encaixar coisas no núcleo do reator. Então eu preciso ver o que eu estou fazendo, uma blindagem transparente à água. Olha só, e desce assim, você pega uma linha, uma cordinha, Sim. Amarra e joga lá? Nós passamos o dia inteiro pescando nesse reator. A gente pega as amostras e amarra elas no núcleo, a gente encaixa lá no fundo da piscina. Quando eu vou tirar um elemento combustível, eu tiro com uma ferramenta e movimento ele dentro da piscina, porque ele não pode sair de dentro da piscina. Aquelas são as nossas ferramentas. Então a gente passa basicamente o dia inteiro pescando nessa piscina, porque nada pode sair, a não ser as amostrinhas que eu irradiei. Aí eles vão ficar guardados aí dentro
da ordem de bilhões de anos. Esse é o problema da energia nuclear. Um elemento combustível não pode sair do núcleo da piscina. Nunca. Nunca. Quer dizer, nunca não. Daqui a 10 bilhões de anos vai poder sair. Vamos falar um pouco da história desse reator. Você falou que ele é de 1957. Exatamente. Por que esse reator foi construído? Você tem essa informação? Esse reator ele foi construído em 1957 no projeto dos Átomos pela Paz, que o presidente Eisenhower dos Estados Unidos começou a disseminar a área nuclear pelo mundo. Mas a área nuclear de pesquisa, né? Isso aqui é um reator nuclear de pesquisa. Ele serve para produção de pesquisa e produção de radioisótopos, basicamente. Como é que funciona isso? O que está acontecendo ali? Por que tem aquela luz azul? Então, ali no fundo da piscina, eu tenho o núcleo do reator. O núcleo do reator é uma quantidade de urânio X, que a partir de um nêutron, esse nêutron se choca com o núcleo do urânio, esse núcleo se fissiona, ou seja, ele quebra em dois pedaços e de lá saem dois nêutrons. Esses dois nêutrons, por sua vez, vão bater em outros dois núcleos que vão gerar mais 4 nêutrons. Então, de um nêutron eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, eu crio uma reação em cadeia. Aí o que acontece? Esses nêutrons, eles atravessam o meio material, esses nêutrons e outras radiações. Quando eles atravessam esse meio material, os átomos ficam excitados. E nesse processo de excitação, para se desexcitar, os elétrons voltam às camadas originais, ele emite essa luz característica que é a luz do efeito Cherenkov. Né? Pavel Cherenkov ganhou o prêmio Nobel, se eu não me engano, em 1958, descobrindo uma fonte dessa luz azul. Ou seja, uma luz azul com essas características você só vai ver num reator nuclear de pesquisa. E que tipo de pesquisa é feita hoje aqui dentro desse reator? Só a USP usa? Temos outros institutos? Não. Esse reator ele é utilizado para a produção de radioisótopos e ele é utilizado para pesquisa em física nuclear e em química nuclear. A ideia é o seguinte, se você quiser trazer alguma coisa para irradiar, o que seria irradiar? Trazer alguma coisa para colocar na frente do núcleo e os nêutrons atravessar por ele e ele transmutar, você vai precisar chegar aqui, conversar com a gente vai estabelecer um procedimento. Se a sua amostra não coloca nenhum risco para o reator, a gente vai receber a sua amostra e irradiar para você e devolver. Qualquer instituto, qualquer área de pesquisa pode usar, desde que não coloque em risco o reator. Isso tem algum custo do pesquisador? Não. Não? Não tem nenhum custo do pesquisador. Tem o custo, talvez, dele trazer a amostra, né? Ele próprio, mas o IPEM não cobra nada dele. E o reator funciona hoje com um corpo técnico de quantas pessoas? Vocês são quantos cuidando desse Nós somos os operadores do reator. Né? Os operadores do reator são, de fato, os caras que operam a máquina. Né? Nós temos mais ou menos em torno de 25 pessoas. Né? 24 horas? Não. O reator ele liga de segunda a quinta, às 7 horas da manhã e vai desligar mais ou menos às 4 horas da tarde. Então a gente liga de manhã e desliga à tarde todo dia. Né? De segunda a quinta e sexta a gente tira para manutenção. Você tem quantos anos aqui trabalhando no reator? Eu tenho no IPEM, eu tenho 35 anos de IPEM. Aqui no reator eu tenho 20 anos. Nesse período de 20 anos, teve algum acidente, alguma ocorrência, alguém se machucou, passou mal? Não. No reator nunca teve um acidente. E quem quiser vir conhecer o reator, um estudante, um interessado? Sim. Normalmente as visitas funcionam de terças e quartas-feiras, entre 10 ou 2 horas da tarde também pode ser. A única restrição para você visitar o reator, você tem que ser maior de 18 anos.